Durante os anos 80, um estilo particular de filme acabou ficando muito popular: o slasher. Esse tipo de filme, que começou a ficar conhecido ainda nos anos 70 e 80, ficou marcado por ser um tipo de filme que tem características bem específicas. O assassino geralmente tem uma fantasia ou um visual marcante, e ele tira a vida das pessoas simplesmente porque sim. Como ficou muito bem definido, no Halloween, o Michael Myers é o puro mal. Esses personagens geralmente são os protagonistas, e o número de mortes por minuto no filme desse tem que ser alto e cada vez mais criativo. E claro, essas mesmas vítimas geralmente são adolescentes apaixonados, e quase sempre tem uma donzela em perigo que o protagonista está perseguindo ao longo do filme. Muitos acreditam que o primeiro filme desse estilo foi o próprio Halloween, de 1978, feito por John Carpenter. Esse filme foi tão bem feito e fez tanto sucesso que muitos acreditam que os padrões criados pelo John Carpenter aqui serviram de base para todo um surgimento que veio logo depois. Curiosamente, a violência e o terror desse tipo de filme caiu no gosto do público, e os estúdios começaram a criar várias e várias franquias slasher para morder esse mercado, principalmente impulsionado pelo surgimento do videocassete, que agora estava permitindo com que as pessoas pudessem levar os filmes para casa. E dentro desse cenário, um filme em particular, que não tinha lá muitas expectativas nem orçamento e nem um estúdio para chamar de seu, surpreendeu todas as apostas e acabou virando um ícone. A New Line Cinema hoje só existe porque um dia um cara resolveu apostar tudo nessa ideia para dar vida a um filme que com certeza já fez você ter medo na hora de dormir: A Hora do Pesadelo. Esse filme, que veio da mente de um cara chamado Wes Craven, veio de um artigo do Los Angeles Times sobre uma família que sobreviveu aos campos de extermínio no Camboja. O personagem Fred Krueger acabou se tornando um ícone no cinema, e o filme acabou entrando para a prateleira de filmes clássicos que todo mundo precisa assistir. Então vamos entender hoje como A Hora do Pesadelo foi feito. A Hora do Pesadelo conta a história de um bando de adolescentes que de repente começa a ter sonhos assustadores com um ser deformado com o rosto todo queimado, usando um chapéu preto velho, suéter listrado e uma luva com lâminas nas pontas dos dedos. Depois que a Tina morre de um jeito misterioso e o seu namorado Rod Lane acaba sendo preso como suspeito, a Nancy Thompson acredita que os pesadelos estão conectados aos acontecimentos trágicos dos amigos dela. A Nancy entra numa guerra contra a insônia, enfrentando esse ser do mal com lâminas que tenta matar ela sempre que ela cochila. Esse ser misterioso só aparece durante o sono, e para escapar dele você precisa estar acordado. Os crimes vão acontecendo um atrás do outro até que eles descobrem que a identidade desse ser, que é a maldade encarnada, é na verdade Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança. Percebendo que os acontecimentos que rolaram estão conectados a uma espécie de vingança do Fred Krueger, a Nancy bola uma estratégia para tentar tirar ele da vantagem, tentando fazer com que o Fred Krueger saia do domínio do pesadelo, que é o campo de batalha dele, onde ele tem poderes. A ideia dela é tirar ele de lá e levar ele para onde o Fred Krueger fique vulnerável para que ela possa acabar com ele. No final do filme, ela consegue trazer ele para a realidade, e em um combate X1 com o Fred, ela aproveita uma oportunidade, joga gasolina nele e incendeia o Fred Krueger numa realidade onde ele tá vulnerável. Só que ainda não tinha sido o fim do Fred, que ainda tenta emboscar a Nancy depois de atacar a mãe dela. Mas dessa vez ela não tem mais medo, e como ele se alimenta do medo das vítimas, quando ela dá as costas para ele mostrando que ele não tem mais poder sobre ela, ele simplesmente desaparece. Aí rola um corte depois que a Nancy abre a porta do quarto e ela sai para um dia ensolarado, como se nada tivesse acontecido, e você realmente começa a achar que ela só teve um pesadelo. Mas aí ela entra no carro com os amigos dela, e quando a capota do carro se fecha, a gente percebe que a textura dela é a mesma do suéter do Fred Krueger. E aí quando a Nancy percebe que tem algo errado, ela olha desesperada para a mãe dela, e a mãe da Nancy é puxada para dentro da casa pela janelinha da porta. O roteiro é tão criativo com a ideia do sonho e da realidade que faz uma mistura de propósito com o conceito de
sonho e de vigília. Chega num determinado ponto lá pelo final que você começa a pensar que toda a história pode ser só um pesadelo da Nancy mesmo. Mas a história de A Hora do Pesadelo não simplesmente aconteceu assim. Mesmo com baixo orçamento, o Wes Craven estava convicto de que tinha uma boa ideia e se juntou a um cara chamado Bob Shaye. Parecia que nenhum novo filme dentro daquele gênero ia soar como autêntico mais, até surgir A Hora do Pesadelo. O Bob Shaye na época era um cara em começo de carreira, e apesar da inclinação dele pro cinema, o lance dele era ainda distribuir filmes. Ele rodava várias e várias faculdades com um monte de filme B debaixo do braço para poder alugar eles nos campos. Mas não era isso que ele queria fazer, ele queria produzir filmes. Enquanto isso, o Wes Craven decidiu começar a carreira dele no cinema já depois dos 30, quando se mudou para Nova York tentando achar espaço naquele mercado que sempre foi muito disputado. O Wes Craven fez alguns filmes de baixo orçamento e de gosto meio duvidoso, mas apesar disso, ele era um cara inteligente, muito criativo e conseguiu fazer alguns filmes que tinham ideias bem perturbadoras também. Ele escreveu e dirigiu, por exemplo, um filme chamado Aniversário Macabro, que tem muitos assassinatos, abusos e tortura. A veia gore e slash já tava lá em algum lugar. Esse tipo de filme que ele fazia vinha da criatividade dele, mas a ideia mais importante da vida dele, na verdade, veio de um lugar bem real. Ele leu um artigo no Los Angeles Times sobre pessoas do Camboja que conseguiram prever que iam morrer ou que iam morrer durante os sonhos. A matéria era sobre uma família do Camboja que fugiu para os Estados Unidos para escapar do genocídio causado pelo regime do Khmer Vermelho. Uma das crianças da família começou a parar de dormir e falou para os pais que estava com medo de que, se dormisse, ia ser pego por algo assustador. E então tentou ficar acordado pelo máximo de tempo que ele conseguiu. Quando ele finalmente cochilou, os pais acharam que o pior já tinha passado. Só que eles ouviram gritos no meio da noite. Quando eles chegaram lá, o garoto já tinha ido pro outro lado. Ele morreu no meio de um pesadelo. Esse jovem estava enxergando um terror que os mais velhos não estavam conseguindo ver. Foi daí que surgiu a ideia central de A Hora do Pesadelo, que veio da cabeça do Wes Craven. E se alguém viesse para te matar enquanto você estivesse dormindo? Esse alguém era o Fred Krueger. Aí, o Wes Craven tinha todo o combustível que ele precisava para dar vida a esse vilão que, na verdade, não tinha nenhuma motivação específica. Ele só era cruel e se divertia com a maldade. Para criar o visual do Fred Krueger, ele se inspirou em muitas coisas que assustaram ele na infância, como a figura de um cara que ele viu que era todo queimado. Aquilo deixou ele impressionado e ele incorporou isso ao personagem, do mesmo jeito que um chapéu que um cara bêbado estava usando na rua uma vez e até o nome do personagem. O Fred Krueger, na verdade, realmente existiu e era um valentão que perseguia ele na escola e aterrorizava ele. Um conceito perfeito para colocar em um personagem de terror, né? Com todas essas ideias organizadas, ele trabalhou até ter um roteiro completo sobre um assassino dos sonhos para ser produzido, o que não ia ser uma tarefa fácil, já que o Wes Craven era um roteirista desconhecido, com poucos contatos e nenhum estúdio se interessou em comprar aquele roteiro. Aquela ideia não estava pegando bem. Os filmes de slasher daquela época eram mais palpáveis, eles tinham assassinos reais que você conseguia entender, diferente do conceito do Fred Krueger. Durante muitos anos ele tentou vender esse roteiro, mas não rolou. Mas adivinha só quem se interessou por essa ideia? Bob Shaye, que queria fazer um filme e estava procurando uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade no roteiro do Wes Craven. Naquela época, ele era a New Line Cinema, que não era essa potência que é hoje. Era só uma empresa independente e o Bob colocou o dinheiro que ele tinha porque estava determinado a fazer aquele filme, mesmo que a sua empresa na época tivesse mal das pernas. A New Line investiu 1 milhão e uns quebrados nessa ideia, que na verdade eles nem tinham. O Bob Shaye teve que ir atrás de encontrar financiamento para produzir o filme. Com essa situação aí, ou A Hora do Pesadelo dava certo, ou ele e a New Line iam quebrar. Ele partiu para Nova York para buscar essa grana, enquanto o Wes e a produtora Sarah Richard começaram a escalar o elenco, ainda que eles estivessem meio que trabalhando de graça, né? O primeiro ator que eles foram atrás era de alguém para fazer o Fred Krueger. Nesse tipo de filme, geralmente a produção não liga muito para quem vai fazer esse tipo de personagem, porque eles se apoiam naquela coisa da fantasia, da máscara, então geralmente é mais uma coisa de biotipo e presença de tela, como foi no caso do Halloween e do Jason. Mas o Wes não tava nessa pira. Ele queria que um ator conseguisse capturar o terror que ele tinha visto no roteiro dele. Então, ele escolheu um cara chamado Robert Englund, que fazia um papel de um alienígena numa série chamada V. Apesar de ser um ator, ele não era famoso, mas isso não importava porque A Hora do Pesadelo não era o tipo de filme que queria atrair bilheteria por ter grandes nomes. Na verdade, o rosto peculiar do Robert já fez boa parte do trabalho para ele. Quando ele foi fazer o teste, ele misturou saliva e cinzas de cigarro e passou debaixo dos olhos para dar
um aspecto mais assustador e ficava sem piscar encarando Wes Craven, que deixou tudo muito chocante, né? A produção nem perdeu mais tempo. Se sem maquiagem o cara já tava aterrorizante, quando o figurino viesse ia ser perfeito. Os caras ficaram tão otimistas vendo ele que foram muito espertos e deram pro Robert um contrato para vários filmes. Heather Langenkamp foi escolhida para ser a Nancy, uma das jovens que seriam perseguidas pelo Fred. A segunda jovem a ser escalada foi a Amanda Wyss, que ia fazer a Tina. Mas um slasher dos anos 80 não podia ter só duas adolescentes, né? Aí eles chamaram um outro aspirante ator que fez o seu papel nesse filme muito antes de desbravar os mares como Jack Sparrow, Johnny Depp. E logo depois veio Tsu Garcia. Ronnie Blakley e John Saxon fizeram os pais da Nancy, o que acabou dando uma certa moral pro filme, porque a Ronnie já tinha sido indicada ao Oscar e o John já tinha feito vários e vários filmes. Enquanto isso, o Bob Shaye conseguiu financiamento finalmente, né? Bom, mais ou menos. Ele arrumou um parceiro de filmes caseiros e alguns sócios de capital. Mesmo com esse orçamento baixo, ele continuou contratando. Ele chamou o Jim Doyle para ajudar a dar vida ao Fred Krueger. Ele foi o responsável pelo design da clássica luva de lâminas que o Fred usa para perseguir suas vítimas. Ele encarou tudo isso aí como uma espécie de arte surrealista e colocou tudo isso de um jeito muito sutil. Parte do financiamento que o Bob tinha conseguido vinha de investidores do mundo do videocassete. E logo no comecinho dos trabalhos, eles perderam esse investimento. Eles ficaram sem saber o que fazer, sem ter esse recurso de capital para uma produção que tinha acabado de começar. Enquanto não resolviam o problema, eles precisaram convencer todo mundo a trabalhar de graça até que o financiamento fosse resolvido. Ele pediu pelo menos 2 semanas e a equipe foi até bem compreensiva. Um dos produtores, chamado John Burroughs, chegou a pagar do próprio bolso aqueles poucos que não podiam trabalhar sem receber. Depois do susto, enquanto a produção já estava até fazendo leitura de roteiro, o Bob chegou no último minuto e disse que conseguiu resolver o problema de financiamento com a Media Room Entertainment. Eles conseguiram um orçamento de 1,2 milhões para fazer o filme acontecer. Não era muito, visto o que eles queriam fazer, mas era melhor do que não ter nenhum financiamento. Então eles começaram a gravar em junho de 1984 em Los Angeles. A cena das caldeiras foi feita na prisão de Lincoln Heights. Eles aproveitaram todo aquele cenário caótico que foi perfeito para passar o terror que eles queriam. Enquanto isso, Jim Doyle entendia a descrição da arma que o Fred Krueger usava e montou uma luva com lâminas afiadas depois de conversar com Wes Craven, que deu para ele uma referência das unhas para desenvolver o projeto. Essa arma icônica aí tá em uma cena tão icônica quanto o próprio filme. A cena em que a Nancy está na banheira, na verdade nem foi o Robert que estava lá. O próprio Jim Doyle ficou submerso em uma banheira que tinha um compartimento especial. Ele se encaixava lá enquanto a Heather apoiava os pés dela nos ombros dele. E aí ele ficava meio que submerso ali debaixo da água enquanto a mão saía da água, e foi assim que essa cena foi filmada. O Wes Craven decidiu, não à toa, matar a protagonista logo cedo. A Tina morre só com 11 minutos de filme, e o Wes acreditava que assim ele ia conseguir prender a atenção das pessoas no filme. Para isso funcionar, a morte dela tinha que ser muito surpreendente. A ideia era não deixar as pessoas perceberem que aquilo era um sonho. Aí o Jim Doyle teve essa ideia de colocar essa cena num quarto de cabeça para baixo, e fazer isso não foi nada fácil. Eles calcularam tudo, prenderam móveis e montaram uma estrutura móvel que era um quarto onde eles podiam trabalhar essa ideia, e tudo isso era feito manualmente. A ideia do quarto giratório ficou tão boa para a morte da Tina que eles resolveram colocar mais uma morte naquela estrutura. O Johnny Depp também usou essa estrutura para fazer a morte do personagem dele. E para essa cena, os caras tinham como referência aquela cena do elevador do filme Iluminado, do Stanley Kubrick. Ou seja, essa cena aí tinha que ter um banho de sangue. Para fazer isso, eles colocaram vários barris com um líquido que simulava sangue em um dos lados do quarto móvel. E quando ele virou de ponta cabeça, o líquido passou por uma abertura, criando aquela sensação do jato. Aí era só colocar a cena de cabeça para baixo e pronto, eles tinham a cena. Só dava para fazer isso em um take. Só que todo aquele líquido inchou o quarto, que ficou pesado pra caramba e acabou vazando por uma das portas, melecando todo o set. Pra fechar um filme slasher, tem que ter um bom embate final grande entre a mocinha e o vilão que sempre persegue ela na reta final. Para isso, os caras tiveram a ideia de incendiar o Fred, já que ele estaria no mundo real, e isso faria sentido com o roteiro. Para isso, chamaram um cara que já tinha sido incendiado no Exterminador do Futuro e no Monstro do Pântano, o Tony Caesar. Ele era o cara quando o assunto era meter fogo em alguém e nenhum acidente acontecer no percurso. A cena era simples: a Nancy acha gasolina no porão, joga no Fred, que correria atrás dela, mas caía no chão em chamas. O combinado era usar o extintor nele
assim que ele deitasse. Mas o cara foi incendiado, correu atrás da Nancy, subiu as escadas, caiu das escadas, subiu mais um pouco e só aí que ele caiu. A equipe até achou que alguma coisa tinha saído errado, mas na verdade ele só era um excelente profissional mesmo, que acabou fazendo essa cena aí ficar muito boa, né? Até esse ponto aqui, o tempo e o dinheiro não estavam em harmonia e eles precisavam de um filme. O Bob queria final com o Fred para deixar uma ponta solta, já o Wes Craven decidiu colocar os jovens saindo de carro e as crianças brincando lá de fora na rua. Eles fizeram vários finais e ficava difícil decidir qual deles ia entrar, e foi uma corrida contra o tempo para fazer as cenas que faltavam. Foi graças ao Rick Shane que o filme começou a ser editado. Ele pegou um problemão porque ele pegou uma disputa entre o Bob e o Wes para imporem a personalidade deles no filme. Eles tiveram problema até com o compositor que ia fazer a trilha do filme. Eles tinham contratado um cara para ser o responsável por esse setor na produção. E com isso eles deram uma boa grana na mão dele para ele ser o cara que ia atrás da trilha do filme. Só que esse cara sofreu um acidente de carro onde uma pessoa acabou morrendo. Aí esse cara ficou com medo de ser preso e simplesmente sumiu, levando todo o dinheiro com ele. A sorte deles é que o Charles Bernstein fez a trilha do filme mesmo com orçamento ainda mais reduzido e ele ainda teve que fazer isso num prazo ainda menor. A New Line estava endividada até o limite, muitas contas vieram e a situação estava cada vez pior. A esperança deles estava no filme. O dinheiro precisava voltar daquele investimento e tudo dependia disso. O Bob então resolveu fazer uma exibição na Paramount para que alguns executivos conseguissem ver o filme depois que ele ficou pronto. A ideia era vender o filme para Paramount e salvar a New Line. Só que durante a exibição, o Bob ligou pro Rick Shane, que estava passando o filme na sala, e perguntou qual final que ele tinha deixado no filme. E o Rick disse que era o final da capota com os jovens indo embora. Aí o Bob simplesmente mandou ele mudar o final na hora, porque o final que ele queria era o da mãe da Nancy sendo puxada pela janelinha da porta. Vocês estão entendendo a gravidade da situação aqui? O Bob foi até a Paramount e conseguiu fazer com que os executivos parassem tudo o que eles estavam fazendo e dessem um tempo da agenda deles para assistirem o filme que o Bob estava propondo para eles. Os caras sentaram lá, o filme começou a ser exibido e, cara, no meio da parada, enquanto tava rolando a exibição, eles decidiram que tinham que mudar o final do filme, que já tava no rolo. Se fosse traduzido pro dia de hoje, é como se o cara fosse editar o arquivo enquanto ele tava rodando. Olha a maluquice. A assistente do Rick voou até lá e levou o final pra ele, faltando 40 minutos pro filme acabar. O cara parou a exibição no meio do filme, cortou o clima da galera que já tava assistindo só pra poder mudar o final. Aí eles trocaram no final pra ficar teoricamente mais emocionante, né? Mas ao contrário do que eles estavam imaginando, a Paramount não quis nem saber e não compraram o filme. O último tiro deles pra não deixar a New Line falir era usar o recurso da própria empresa. Afinal de contas, lá no início dessa história, o Bob Shaye tinha uma empresa de distribuição de filmes, então eles mesmos podiam tentar distribuir o filme. Agora era tudo ou nada. Eles divulgaram bastante, fizeram muito boca a boca e conseguiram finalmente colocar o filme em algumas salas. E para surpresa de todo mundo, foi um sucesso no dia da estreia. O filme foi crescendo e outras salas de cinema foram pedindo para acrescentar ele, até que A Hora do Pesadelo virou um sucesso mundial. No fim, tudo deu muito certo. A Hora do Pesadelo custou 1,2 milhões de dólares e faturou impressionantes 57 milhões de dólares. Bob Shaye fez um sacrifício e uma aposta que podia ter custado tudo pra ele, desde a empresa até a própria carreira. Mas um único filme e muita vontade de fazer acontecer fez a New Line Cinema se tornar um grande estúdio que não só fez inúmeras sequências de A Hora do Pesadelo, como também foi responsável por acreditar em muitos filmes que foram sucesso no cinema, enquanto outros estúdios não acreditaram neles, como Tartarugas Ninja, O Máscara, Debi Lloyd e muitos outros. Mas tudo isso foi graças à Hora do Pesadelo. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você conhecia a história de A Hora do Pesadelo? Tinha medo desse filme? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!